Olá, alunos, bem-vindos ao curso. Nessa nossa primeira aula, eu vou fazer uma introdução à disciplina e vou falar do desenho técnico e arquitetônico como um tipo de linguagem. Desde o início da existência do homem na Terra, ele utiliza da linguagem para se comunicar. Nós temos vários tipos de linguagem. Nós temos a linguagem falada, que é o jeito mais direto de a gente se comunicar com o nosso semelhante, e a linguagem falada, ela se desenvolve a partir de uma língua. E nós temos várias línguas diferentes. Nós temos o português, o alemão, o inglês, o japonês. E para haver comunicação é necessário que as duas pessoas que estão se comunicando dominem a mesma língua. O mesmo acontece com a linguagem escrita. A linguagem escrita é um jeito da gente transcrever a linguagem falada numa folha de papel, numa mensagem de celular, num e-mail. Só que também é necessário que as duas pessoas que estão se comunicando dominem a mesma linguagem. Nós temos também a linguagem corporal, que elas têm muitas semelhanças de um país para outro, mas tem alguns gestos, algumas expressões que são específicas de um país ou de uma cultura. Mas é um jeito bem fácil da gente se comunicar também. Todo mundo entende, por exemplo, quando uma pessoa está triste, como uma pessoa está feliz, quando ela está chorando. Isso tudo faz parte da linguagem corporal. E a gente tem um quarto tipo de linguagem, que é o desenho. O desenho é uma linguagem universal. Se eu desenhar uma maçã aqui no Brasil e mostrar isso para um japonês que não domina o mesmo tipo de linguagem falada, nem escrita e muitas vezes nem corporal que eu utilizo, mas se eu desenhar uma maçã e mostrar essa maçã para ele, ele vai entender que é uma maçã. Então, o desenho é um tipo de linguagem universal. É um tipo de linguagem que todas as pessoas, independente da língua, da cultura, elas conseguem entender. Só que para isso acontecer, esse desenho ele tem que ter uma certa qualidade, uma certa precisão. Tem duas perguntas que a gente utiliza às vezes, quando a gente já esgotou as nossas possibilidades de comunicação, que é entendeu ou quer que eu desenhe? A gente usa essa expressão quando a gente já tentou explicar para a pessoa através da linguagem falada ou mesmo da linguagem escrita e nem assim ela conseguiu compreender o que a gente está dizendo. E aí a gente passa para um outro recurso que é a linguagem universal, através do desenho. O desenho como linguagem, ele já foi utilizado por várias culturas e desde a pré-história. Então, até os seres humanos primitivos, eles utilizavam desenhos que eles faziam de forma rudimentar nas paredes das cavernas, retratando e passando alguma mensagem. Uma cena do cotidiano dele, uma cena de caça a um animal. Então, essa linguagem, o desenho como linguagem, já fazia parte do cotidiano desses seres humanos primitivos. No Renascimento, os pintores, os artistas, eles tentavam se expressar através do desenho, retratando cenas reais. Por exemplo, esse quadro que chama Os Prazeres do Baile. Na Idade Moderna, os pintores já tentavam expressar também alguns sentimentos, como por exemplo nesse quadro que chama O Grito. Esse quadro ele passa uma mensagem de melancolia, de desespero, ao desenhar uma pessoa gritando com as mãos no rosto e todo o ambiente em volta dela com pinceladas fortes, cores frias, remetendo a movimento. Então é um quadro até melancólico. Aqui a gente tem uma tela de uma pintora modernista brasileira chamada Tarsila do Amaral, que chama Bapuru, e a gente percebe que não houve preocupação dela, assim como no Renascimento, em retratar uma cena realista. É uma cena do cotidiano brasileiro, tipicamente brasileira, né? Mas a figura humana que está desenhada nela, ela está deformada, mas a gente consegue perceber que é uma cena brasileira graças a alguns elementos, né? Uma cena que remete ao sertão. A gente tem um sol bem amarelo e a gente tem um cacto. E isso remete ao sertão brasileiro. Aqui a gente tem um quadro que chama O Beijo, e são duas pessoas se beijando, mas esse quadro não quer mostrar só isso.
Ele quer mostrar o envolvimento que essas pessoas tinham nesse beijo. Então, elas estão completamente envolvidas, de maneira que até o seu corpo ele se funde numa massa meio disforme. Esse é um quadro de um pintor muito famoso chamado Vincent van Gogh, chamado A Noite Estrelada. E o Van Gogh ele gostava muito de retratar cenas do seu cotidiano. Ele tem outros quadros que são autorretratos, uma cena do quarto dele que ele pintou numa tela. E o Van Gogh, ele retratava essas cenas do cotidiano, só que ele dava muito movimento para elas através das pinceladas. E ele passava também um sentimento que era dele, né, uma certa melancolia, através desse movimento. Esse é um dos quadros mais famosos do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Ele é um quadro surrealista e como um quadro surrealista, ele pode gerar várias interpretações diferentes. Mas uma das interpretações possíveis é que é sobre a importância do tempo, que o tempo não é tão importante assim. Então a gente tem alguns relógios distorcidos e tem um relógio no canto inferior esquerdo que está cheio de formigas. Essas formigas remetem à putrefação. Elas estão consumindo esse relógio. Também faz essa referência a que o tempo ele não é tão importante. Essa aqui é uma obra de um artista espanhol chamado Pablo Picasso. O nome desse quadro é Guernica. E esse quadro ele remete a uma guerra. A cidade de Guernica era uma cidade espanhola e ela foi destruída durante uma guerra. E várias coisas nesse quadro remetem à guerra. A gente tem um soldado caído no chão, com uma espada quebrada. A gente tem uma mãe dando um grito e com a criança no colo, com aparência de morta. A gente tem um cavalo caído, como se ele tivesse sido atingido por uma lança, uma espada. E várias pessoas com expressão de desespero. O Pablo Picasso ele usava uma linguagem também que era o cubismo, né? Que é as formas geometrizadas, mas esse quadro especificamente ele tem uma tonalidade, né? A escolha das cores dele são tons de cinza, são tons meio sombrios, né? Remetem também a, a essa guerra, né? A essa cena de guerra. E um fato muito interessante também, que no lado superior a gente tem uma lâmpada acesa e também uma pessoa segurando um castiçal. Essa chama, ela remete a uma esperança também, esperança de reconstrução. Então, muitas vezes esses quadros desses artistas, eles querem passar uma mensagem através do desenho, mas eles querem que o observador ele tenha algum esforço mental para conseguir enxergar essa mensagem. Agora existem alguns outros tipos de desenho que a imagem tem que ser clara, bem definida para que a pessoa consiga facilmente, só de olhar aquela imagem, identificar o que está acontecendo, que é o caso das placas de trânsito. Os desenhos utilizados nas placas de trânsito, eles têm que ser claros. O objetivo dessas placas é orientar os motoristas. Então ele tem que saber exatamente o que cada placa diz. E elas têm que ser simples e usar uma linguagem fácil, desenho simples. Por exemplo, fazer uma conversão à direita, para, não ultrapasse. Então ela tem que passar uma mensagem clara, o mais claro possível. Aqui a gente tem uma placa de trânsito. Uma placa de trânsito que não está na nossa língua. Mas a que essa placa remete? Se você visse, se você estivesse em outro país e visse essa placa de trânsito, o que que você ia fazer com o seu carro? Você ia parar, não ia? O formato dessa placa e as cores, ela é o mesmo independente do país, é uma placa de pare. Então a gente tem a placa de pare em português, a gente tem em inglês e a gente tem em mandarim. Outros símbolos são universais também, como por exemplo o símbolo de banheiro feminino e de banheiro masculino. Independente do país que você esteja, ao ver esse símbolo na porta, você vai identificar que é um banheiro e ainda conseguir ver qual é o banheiro masculino e feminino. Um outro tipo de desenho que nós temos é o desenho de observação. Nesse tipo específico de desenho, o desenhista tenta reproduzir um objeto que ele observa da maneira mais real possível. Nós temos um outro exemplo de desenho de observação
Só que nesse caso, o desenhista está desenhando uma edificação, né? Parece uma torre de uma catedral. Já no desenho de memória, ao contrário do desenho de observação, o desenhista não está olhando, observando o objeto desenhado, mas ele usa como recurso a memória, o que ele lembra daquele objeto, daquela cena, daquela edificação, e tenta desenhá-la no papel o mais próximo do que ele lembra que é aquele objeto. E o desenho de memória ele tem uma característica muito peculiar, que é ao contrário do desenho de observação. Por exemplo, nós temos dois desenhistas muito bons, eles vão fazer um desenho de observação. Se eles são realmente muito bons, o desenho deles vai ficar parecido. Já se esses mesmos dois desenhistas forem fazer um desenho de memória, o desenho deles vai ter diferenças cruciais, até porque eles vão se lembrar de partes diferentes desse objeto, alguma parte que chama mais a atenção de um ou de outro. Eles vão desenhar de ângulos diferentes, de perspectivas diferentes. Então, esse tipo de desenho é muito peculiar de cada desenhista. Temos também o desenho de criação, que é um recurso muito utilizado por arquitetos, projetistas, designers, para ele tentar esboçar o que ele imaginou numa folha de papel para ele conseguir se comunicar com outra pessoa, ou mesmo para fazer um registro do que ele imaginou. O desenho de criação ele é um desenho que é feito à mão livre e, como eu disse no slide anterior, ele torna presente a coisa imaginada. Então ele tira isso só da mente do criador, né? E passa isso para uma folha de papel. Isso ajuda muito na comunicação com outras pessoas sobre a ideia que ele tem sobre aquele objeto. E o desenho técnico, diferente dos outros desenhos que eu falei anteriormente, ele é um desenho normatizado. Ele é um desenho que a gente tem que atender a regras para poder fazer esse desenho. E aqui no Brasil, essas regras elas são dadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas através das NBRs, que são as normas brasileiras. E cada país tem a sua entidade de normatização. Na Alemanha, eles têm as normas DIN, a gente tem as normas ISO, que são as internacionais. Nos Estados Unidos tem a ART e a ANSI, mas todas essas normas elas conversam. Então, elas seguem regras parecidas, de forma que um desenho feito aqui no Brasil ele pode ser lido na Alemanha, ele pode ser lido nos Estados Unidos e a pessoa vai conseguir entender esse desenho. Ele tem algumas pequenas diferenças dependendo da norma de cada país, mas no geral é muito parecido. Então a pessoa consegue entender ambos os desenhos. E esse aqui é um exemplo de desenho técnico. Então é uma peça mecânica. Aí nessa peça que está desenhada na parte superior esquerda, a gente tem uma perspectiva isométrica, que vocês vão aprender a fazer no curso. E embaixo a gente tem algumas vistas dessa peça. Então, todas essas informações são normatizadas. Então, essa linha tracejada, ela tem um significado. A linha que é traço, ponto, ela tem outro significado que vocês vão aprender. Esses números que estão inseridos aí são as medidas dessa peça, que a gente chama de cota. Então, todo o desenho ele segue uma série de normas para que... E ele tem que ser claro. E diferente do que eu falei, por exemplo, do desenho de memória, dois desenhistas, bons desenhistas que executam o mesmo desenho da mesma peça mecânica, na mesma escala, esse desenho tem que ser igual de um para outro. O desenho arquitetônico, ele segue uma linguagem muito similar à do desenho técnico. Ele tem algumas pequenas diferenças, algumas pequenas peculiaridades, mas na essência os dois são muito parecidos. A gente segue a mesma lógica de linhas, de linha contínua, linha traço ponto. A principal diferença entre os dois desenhos é o tamanho do objeto, né? Que normalmente quando a gente vai fazer desenho mecânico é comum a gente fazer desenho de peças pequenas, são objetos menores. Já uma edificação é um objeto muito, muito grande, então a gente tem que usar uma escala de redução para fazer esse desenho. Então, esse primeiro desenho que está aí na tela é uma planta baixa, a gente tem outros tipos de desenho que compõem
um projeto feito em desenho arquitetônico, como por exemplo esse outro que é uma fachada, mas em essência ele é um desenho técnico. Então a gente faz utilizando os mesmos instrumentos, os esquadros, as lapiseiras, régua paralela, mas esse não é o único tipo de desenho que um arquiteto, um projetista de edificações. Aqui a gente tem uma obra de um arquiteto muito famoso, que é o Frank Lloyd Wright, é o Guggenheim de New York. O Guggenheim é um museu, existem vários Guggenheims no mundo, né? Esse é o Guggenheim de Nova York. E do lado esquerdo a gente tem o desenho arquitetônico. A gente tem uma planta baixa e abaixo dele a gente tem um corte. E do lado direito da tela nós temos a edificação como ela é construída. Então esse aí é o Frank Lloyd Wright. Um outro tipo de desenho que é muito utilizado pelos projetistas de arquitetura, projetistas de edificação, é conhecido como croquis, mas ele nada mais é que um esboço. Então ele é o jeito de registrar a primeira ideia do arquiteto, ou do técnico de edificações, ou do projetista, acerca de um objeto. Então ele tira aquela ideia da mente do arquiteto e vai registrar ela num papel. Então aqui a gente tem uma obra muito famosa também, que é o Museu de Arte de Curitiba, que é uma obra do Oscar Niemeyer, um arquiteto brasileiro, talvez o arquiteto brasileiro mais famoso. E a gente tem em azul aí o croquis inicial dele e do lado direito, mais embaixo, a obra como ela é construída. Aqui são outros dois exemplos. Então, nós temos a Igreja de São Francisco na Pampulha, que é conhecida como Igrejinha da Pampulha, e ela também é do Oscar Niemeyer, e ela tem essa forma como se fosse um monte de ondinha. Essas ondinhas, na verdade não são ondas, né? Ele se inspirou nas montanhas de Minas Gerais. Então as montanhas de Minas Gerais, ela tem essa forma meio arredondada. Então ele fez uma série, fez o desenho, um croquis, né? De uma série de montanhas e essa foi a ideia inicial dele. Depois dessa ideia inicial, isso foi materializado em um projeto arquitetônico e do lado direito a gente tem a obra como construída. E embaixo a gente tem uma outra obra de um arquiteto brasileiro também bem famoso. Aliás, o Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha foram os únicos dois arquitetos brasileiros que ganharam o Pritzker. O prêmio Pritzker, ele é considerado o Oscar ou o prêmio Nobel da arquitetura. E é um pórtico que ele tem em São Paulo, na Praça do Patriota. E à esquerda nós temos em azul o desenho inicial dele, no meio uma maquete e no lado direito o pórtico como ele é hoje já construído. Aqui a gente tem uma obra de um arquiteto mineiro chamado João Diniz, é uma residência, uma casa em Nova Lima, e a gente tem um croquis inicial, e nesse caso é um croquis bem colorido, ó, ele é um arquiteto que ele usa muita cor para fazer esses croquis dele, até as maquetes dele muitas vezes ela tem um trabalho mais artístico, então ele está até usando aquarela aí. Aí à direita a gente tem um corte dele em desenho técnico e depois algumas fotos da obra como ela foi construída. Uma pergunta que a gente normalmente se faz quando começa um curso de desenho, como o dessa disciplina, o que é preciso para ser um bom desenhista? A gente tem que partir do seguinte pressuposto, que não existe duas pessoas iguais. Então o desenho dessas pessoas também serão diferentes. E a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira, a gente não pode ter medo de encarar a folha em branco. A gente tem que começar. Mesmo que a princípio o nosso desenho não nos agrade tanto, a gente tem que ter um começo. A gente tem que pegar aquela folha e fazer o primeiro risco nele. Para a gente adquirir habilidade em desenhar melhor, um desenho que nos agrade mais, é preciso ter persistência, paciência e principalmente observação. Por que principalmente observação? A gente tem que observar o objeto que a gente está desenhando e observar também o que a gente está reproduzindo no papel.
Se a gente está fazendo um desenho de observação, por exemplo, a gente tem que deixar o objeto desenhado e o desenho que a gente está fazendo no papel o mais próximo possível. Então a gente tem que tentar reproduzir exatamente aquilo. Então, no caso do desenho de observação, né? Então a gente tem que observar esse objeto e tentar captar cada detalhe dele. E a gente tem que ter essa observação aliada a uma boa memória visual, principalmente se a gente estiver fazendo, por exemplo, o desenho de memória, né? Que a gente usa a observação para captar os elementos essenciais daquele objeto e depois a distância a gente lembra desses detalhes e consegue desenhá-los. E, no caso do desenho técnico, conhecer e dominar as normas de desenho técnico, que são essas regras todas que a gente tem para fazer um bom desenho. E agora a gente chega no nosso primeiro exercício. Então, no nosso primeiro exercício, nós não vamos fazer um desenho técnico. Até porque, como eu comentei, o desenho técnico tem várias regras e a gente vai aprender essas regras primeiro. Então, mas a gente vai fazer um desenho de memória. Então, qual é esse desenho de memória? A gente vai fazer um exercício que vocês vão lembrar da fachada da casa de vocês, a fachada à frente da casa de vocês, e vocês vão desenhá-la numa folha de papel. É muito importante que esse desenho seja um desenho de memória. Então vocês vão desenhar o que vocês se lembram da fachada da casa de vocês. Vocês não podem olhar para a fachada nesse momento. Esse é o exercício. Então, o que eu espero desse desenho? Eu não espero que ele seja uma cópia do real. Então, eu espero que cada aluno, cada estudante, ele registre no papel algumas informações importantes que ele acha relevante da casa dele. E quem vai saber quais são essas partes importantes, o que chama mais atenção desse estudante, é o próprio estudante. Então é um desenho, um exercício simples, que vocês vão pensar, puxar na memória como é a casa de vocês e registrar isso numa folha de papel. E agora vocês vão fazer um exercício de desenho de observação. Então vocês vão refazer o mesmo desenho que vocês fizeram, só que nesse caso vocês vão olhar para a fachada da casa de vocês, para a frente da casa de vocês, né? E para auxiliar nesse processo, vocês podem tirar uma foto da fachada da casa para auxiliar no desenho, que aí dá para colocar, se vocês tiverem um smartphone, tira a foto com o celular, coloca do lado da folha e pode executar o desenho. E na sala do Moodle vai ter um lugar específico para vocês postarem essa atividade. Essas são as referências que foram utilizadas nessa aula. Eu desejo a todos uma ótima semana de estudos, que vocês consigam fazer esses desenhos de forma suave. Pense que é um momento também de relaxamento, né? O desenho relaxa muito a mente da gente. E na sala do Moodle também tem uma lista de materiais, que são materiais necessários para a gente fazer desenho técnico e desenho arquitetônico. Então, parte de esquadros, tem também algumas lapiseiras lá. Se vocês não quiserem comprar todas as lapiseiras, eu diria que as principais lapiseiras são a 05 e a 09. A grafite, a de ponta 0.3, a gente pode conseguir uma espessura de traço fazendo o traço com a 0.5 pondo menos força, e da mesma forma a lapiseira 0.7 a gente pode conseguir a mesma espessura usando a 0.5 mais força ou a 0.9 passando ela com menos força. Mas os esquadros, pelo menos a lapiseira 0.5 a 0.9 e o escalímetro são essenciais. Como vocês vão fazer desenho em casa também, acredito eu, acho que a gente não volta a aulas presenciais, pelo menos nessa parte inicial da disciplina. Se vocês conseguirem comprar uma régua grande também, ela nem precisa ser uma régua comprada, na verdade. Se vocês quiserem, pode ser até uma régua de madeira, se vocês tiverem em casa, uma régua de MDF, alguma madeira bem retinha, para vocês conseguirem apoiar os esquadros para fazer os desenhos. Ok, pessoal? Um grande abraço então e boa semana a todos.